Vírgula. Hoje é um dia especial, vou te ensinar a usar a vírgula como nada é igual. Termo deslocado, uma vírgula sempre tem. Se usar conectivo, o seu texto tem também. Eu digo tem vírgula, tem uso termos iguais a posto isto é, às vezes ou seja. Como por exemplo, intercalada, oração esteja. Sempre usar vírgula em oração sintética. Te dou parabéns na positiva, te dou parabéns, bens na explicativa. Te dou parabéns na positiva, te dou parabéns, bens. Te dou parabéns na positiva, te dou parabéns, bens na explicativa. Te dou parabéns na positiva, te dou parabéns, bens na explicativa. Hoje é um dia especial, a oração tem vírgula se é adverbial. Se vem antes do verbo uma vírgula ela tem. Se vier intercalada a vírgula vai ter também. Eu digo não tem vírgula chegado. Entre o sujeito e o predicado. Não se separa o elemento se ele tiver a função de complemento. Sempre usar vírgula depois de série, filme ou referência. Te dou parabéns se aprender a música. Te dou parabéns, bem se usar a vírgula. Te dou parabéns se aprender a música. Te dou parabéns, bem se usar a vírgula. Hoje me deu uma doida de ensinar vocês a usarem vírgula cantando e dançando. Tô aqui morto de cansado, mas eu espero que tenha valido a pena. Então agora vamos fazer algumas reflexões bem rápidas, beleza? Bom, quais são os sinais de pontuação que vocês conhecem? Vocês conhecem a exclamação, vocês conhecem a interrogação, vocês conhecem as reticências, conhecem as aspas, vocês conhecem os parênteses, colchetes. Mas vamos ser espertos, não é? Quais são as únicas possibilidades, por exemplo, de você usar uma redação reticências? Só se for dentro de um fragmento de uma letra de uma música. Só se for dentro de um fragmento de um trecho de alguém que você vai citar. Precisa estudar? Não! Quando é que você pode usar, por exemplo, aspas? Somente para indicar uma palavra que você quer destacar. Somente para indicar uma palavra estrangeira, que não tem um correspondente legal à altura em português, ou para destacar o nome de uma obra, ou então a citação de alguém. Quando é que você pode usar interrogação numa redação? Só se você fizer uma pergunta, por exemplo, na introdução, ou se você estiver reproduzindo a fala de alguém. Descartamos mais um. Exclamação? Nunca! Então vejam, gente, que basta a gente ser esperto. Vai sobrar pra gente. O que a gente tem que se concentrar nesse período de preparação para a redação é na nossa amiga vírgula, no nosso amigo ponto e vírgula e no nosso amigo ponto. É nesses três que a gente tem que se ligar, não é? E começando de baixo para cima, o ponto é muito fácil. Ou você vai fazer um parágrafo, não é? A gente já teve aqui aquelas nossas aulas sobre introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, primeiro parágrafos, introdução. Segundo e terceiro, desenvolvimento. E último, a conclusão. Talvez a dúvida ainda exista sobre o ponto continuando. Porque o ponto continuando, ele na verdade é uma quebra de uma ideia grande que vai se dividir em pequenas ideias. Mas ainda assim, é mais fácil a gente usar, não é? Quando a gente entender que a gente vai usar um conectivo, por exemplo, dessa forma, sendo assim, entretanto, contudo, ponto continuando. Só vai nos sobrar a vírgula. E aí eu queria ver com vocês a musiquinha que a gente acabou de cantar, porque ela diz tudo, todas as regras. Vamos ver? A primeira observação que nós vamos fazer é sobre o termo deslocado em português. Nós prezamos pela ordem direta dos termos sintáticos. Isso quer dizer que o mais comum em português é nós usarmos o sujeito, logo depois o verbo
e depois os complementos, os adjuntos. Como nós podemos perceber nesta frase, tal realidade se torna evidente no Brasil nos dias atuais. Nos textos mais longos, o comum é nós usarmos a ordem indireta. Então a gente desloca termos, como nesse exemplo que vocês estão vendo. No Brasil, nos dias atuais, tal realidade se torna evidente. Percebam pelas cores que nós invertemos a ordem dos termos. Não foi mais o sujeito que começou a oração. Nós começamos pelo adjunto, depois veio o sujeito, depois veio o verbo, depois veio o outro adjunto. Então, nesse embaralhado de termos, quando nós deslocamos eles, quando nós tiramos um termo da sua ordem, do seu lugar de origem, aí nós vamos precisar usar vírgula. Então é muito comum em redações nós construirmos frases como essa que vocês estão vendo. No Brasil, vírgula. Nos dias atuais, vírgula. Então, para encerrar esse primeiro bloco, veja um exemplo de um parágrafo, de um possível parágrafo de redação. O filme Parasita retrata uma sociedade degenerada, a qual tem suas relações baseadas no desrespeito e no egocentrismo. Por conseguinte, não são raros os conflitos entre famílias. Fora da ficção, odiernamente, no Brasil, percebe-se uma situação semelhante quando o assunto é os desafios de viver em sociedade. Isso se perpetua não só pelo preconceito, como também pelo individualismo presente no corpo social. Então percebam que esses termos em destaque nos ajudam a consolidar o que eu estava falando anteriormente. Primeiro, esse por conseguinte, não é? É a outra partezinha da música, quando trata de conectivo. Toda vez que a gente usa um conectivo, a gente vai precisar dessa vírgula. Eu volto a falar disso daqui a pouco. E as expressões fora da ficção, odiernamente e no Brasil, elas deveriam ser as últimas partes da construção, porque a gente começa pelo sujeito, pelo verbo, e na verdade elas são as primeiras. Por isso, obrigatoriamente, nós vamos precisar usar vírgula. Nesse segundo bloco de observações, eu quero destacar os trechos da paródia que tratam agora de termos de funções iguais, aposto, e expressões explicativas, como isto é, às vezes, ou seja, como por exemplo, e oração intercalada. Como isso funciona? Veja um exemplo. Nesse contexto atualmente, criminalidade, violência, desigualdade social e desemprego são os principais problemas socioculturais que reforçam a triste realidade de muitos jovens, negros majoritariamente, em diversas regiões brasileiras. Tal conjuntura, que expõe a fragilidade do país, atesta a necessidade de se rever as políticas públicas voltadas para os jovens, ou seja, faz-se necessária uma nova postura. Mais uma vez, nós temos aí os termos em destaque que vão nos ajudar. No primeiro bloco do parágrafo, nós temos criminalidade, violência, desigualdade social, são todos substantivos. Então é uma lista de características ou de problemas ou de qualidades que você cria na redação. Então, como essa lista, os termos têm a mesma função, você vai separá-los por vírgula. Fácil, é a primeira das regras quando a gente estuda vírgula. Já no segundo termo destacado, negros majoritariamente, isso é um aposto. O que é um aposto? Relembrando, é uma explicação de um termo citado anteriormente. Falávamos de muitos jovens. Desses jovens são os negros, majoritariamente, os que mais passam por esses problemas socioculturais. O terceiro exemplo, que expõe a fragilidade do país, é uma oração adjetiva, ou seja, uma oração intercalada. O que significa dizer que ela está intercalada? Ela quebra a oração principal ao meio. Tal conjuntura atesta a necessidade e a oração, e aí bem no meio você pôs uma nova, por isso que você usa vírgula. E por último, vale para ou seja, isto é, aliás, né? Por exemplo, que são expressões que nós usamos na redação para explicar, para reforçar algo que nós já dissemos antes. Bom, a paródia também diz que toda oração sindética e assindética deve receber vírgula. E você vai receber parabéns se lembrar de pôr
vírgula nas orações apositivas, explicativas, adverbiais. Então, nós estamos falando das orações em si. Então, por exemplo, se você começar um parágrafo com uma conjunção como essa aí, adversativa, sindética, vírgula. Se você usar uma conjunção no meio da oração, como essa aí, sindética conclusiva, portanto, entre vírgulas, se você unir duas orações com uma conjunção, que é a principal função delas, como essa que vocês estão vendo, a adverbial condicional se, a mais conhecida de todas, vamos usar vírgula. E se você usar, por exemplo, uma conjunção no sentido de tentar explicar alguma coisa que foi dito antes? A gente faz isso com muita frequência na redação, usando o pois, não é? Que é uma explicativa, ou então uma expressão com valor de conjunção, uma vez que, já que, por isso, todas elas vão exigir a presença de vírgula. Então eu gostaria de chamar a atenção agora para vocês para um dos principais erros do uso de vírgula em redação, que é quando a gente separa o sujeito do predicado, ou então quando a gente separa o verbo do seu complemento, o objeto do seu complemento, né? Exemplo, de acordo com o sociólogo Emile Durkheim, então vejam que essa vírgula depois de com está errada. Por quê? Porque você não completou ainda o raciocínio, né? O com é uma preposição, então você vai ter que completar esse raciocínio. Não separamos os termos essenciais da oração, não é? Nem os termos integrantes. Mais um exemplo, convém ainda destacar. Então você não disse o que se convém destacar. Então como é que você vai separar o verbo do seu complemento? Não pode, não tem essa vírgula depois de destacar. O medo de sofrer com piadas maldosas e apelidos acaba por ocasionar a reclusão deles em casa sem alguma coisa. Mais um erro, nós não podemos separar o sujeito do verbo. Quem é que acaba por ocasionar a reclusão? O medo de sofrer com piadas maldosas e apelidos. Não separamos o sujeito do verbo, não separamos o verbo do seu complemento. Isso não é possível a não ser nos casos especiais, como aposto, oração intercalada que acabamos de ver. Ainda temos na paródia uma menção sobre como usar a vírgula depois da série, depois do filme, depois da referência que você usa, né? Exemplos. Brás Cubas, o defunto autor, diz em suas memórias póstumas que não teria filhos, a fim de nunca ter de esclarecer e perpetuar os legados das misérias humanas. Então, Brás Cubas é o personagem, o defunto autor é o aposto que a gente acabou de dizer. Então, veja que essa referência precisou da vírgula. No filme Vício Maldito, toda vez que você usar no filme, na série, no livro, na frase, na faixa, na propaganda, na referência, você vai precisar da vírgula. Segundo pesquisas do IBGE, vírgula, segundo pesquisas da UOL, segundo pesquisas do portal XY, a referência logo depois teremos uma vírgula. Se você inverter a ordem, essa vírgula também vai existir. Exemplo, você está escrevendo alguma coisa do tipo, pois o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe, vírgula, conforme defendia Rousseau. Então vejam que mesmo vindo no final da oração, né, o conforme, que é uma conjunção adverbial conformativa, né, faz referência a uma determinada pessoa. Então sempre depois da série, do filme, do livro, da música, da referência, usaremos vírgula. Então, gostaram da aula de hoje? Espero que vocês tenham gostado. Como a gente sempre tem feito, não é? A gente deseja bons estudos a todos vocês e a gente quer aqui confirmar a nossa parceria, não é? Siga nossas redes sociais, siga a gente aqui, não é? Siga a gente, faça essa ideia propagar, né? Para cada vez mais sermos muitos em prol de um mesmo sonho. Fiquem com Deus, até mais. A word from the wise, don't try to make life on your own. Remember that Jah just by your side.